A campanha está nos 10 minutos do primeiro tempo. Qualquer pesquisa que você fizer agora vai dar Humberto Costa em primeiro, Mendonça Filho em segundo e Daniel Coelho e Geraldo Júlio na terceira posição. Esta é a posição largada, não é a posição de chegada. Mas já dá para termos uma ideia dos desafios e metas de cada candidato. Agora, o que é que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que Humberto Costa do PT deve tornar-se alvo preferencial dos ataques. Isso para evitar que ele se distancie mais, aumente a distância entre os demais candidatos, e também para tentar drenar a votação que ele, no momento, ostenta. O PT está há mais de 3 meses nas manchetes, lidando com uma agenda feita exclusivamente de crise. Se o petista, mesmo assim, consegue manter-se em primeiro lugar e até com certa folga, isso é um sinal de solidez da candidatura. Só existe uma forma de reduzir o percentual de quem está na frente, é batendo nele. Como nós estamos no começo do jogo, os ataques mais duros talvez não venham agora, mas eles virão. Em relação ao candidato do DEM, Mendonça Filho, está claro que terá uma campanha muito difícil. Tradicionalmente, as forças que se opõem às esquerdas no Recife, e mais recentemente se opõem também ao PT, têm garantido cerca de 25% dos votos. Em 2004, o candidato Cadoca, que na época era do PMDB e tinha o apoio do PFL, ficou com 28%. Em 2008, o candidato foi Mendonça Filho, teve 25% dos votos, com o detalhe de que o candidato do PMDB, Raul Henri, alcançou naquela eleição 16% da votação. Só que agora Mendonça Filho está só. Raul Henri, o antigo aliado, está apoiando Geraldo Júlio. E dos principais candidatos hoje, Mendonça é o único que não tem uma agenda positiva recente para falar. Humberto Costa pode falar dos 12 anos do PT na prefeitura, do governo Lula, do governo Dilma. Geraldo Júlio pode falar do governo Eduardo Campos e da parceria com os governos Lula e Dilma. Nós todos sabemos que a agenda que exerce maior influência sobre a população é aquela que deriva de ações de governo. Mendonça Filho não terá nada disso. Ele terá, isto sim, o desafio de impedir que os seus votos não migrem para outros candidatos. Existe a possibilidade disso acontecer? Sim. Os votos de Mendonça Filho, pelo menos uma parte deles, pode migrar para Geraldo Júlio se o eleitorado simpático a Geraldo Júlio, simpático a esse voto contra PT e contra a esquerda, entender que a candidatura de Geraldo Júlio é realmente aquela que pode derrotar o PT. Se a sangria desse eleitorado de Mendonça Filho for aberta nas primeiras semanas, será um duro golpe na candidatura dele. Quanto a Geraldo Júlio, ele precisa crescer muito e rapidamente. Se a gente quiser estabelecer um percentual de comparação, podemos dizer que nesse mesmo momento, em 2008, uma pesquisa de 19 de julho daquele ano dava o candidato João da Costa com 20%. É claro que na época João da Costa era um candidato de 3 palanques, né? 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Não é a mesma coisa de agora, então tem uma certa diferença que a gente tem que levar em conta. Mas enfim, Geraldo Júlio vai crescer no eleitorado de quem? Bom, ele deve crescer entre os indecisos, quando começar a campanha mesmo puxada pelo governador Eduardo Campos. Ele pode crescer também na migração de votos de Mendonça para ele e na migração de votos de Humberto Costa para ele. O principal para Geraldo Júlio será crescer no eleitorado de Humberto Costa. Aí é aquilo que em futebol a gente chama de jogo de 6 pontos. Ao mesmo tempo que se fortalece acumulando o eleitorado, ele consegue tirar votos do adversário, automaticamente enfraquecendo aquele adversário. Essa estratégia será essencial, fundamental para a candidatura de Geraldo Júlio do PSB. Resta ver qual a solidez do eleitorado de Mendonça Filho e de Humberto Costa. Quão blindadas estarão essas duas candidaturas para evitar que os seus votos saiam em direção ao palanque de Geraldo Júlio. Por fim, nós temos a candidatura de Daniel Coelho, do PSDB. Este não tem nada a perder. A eleição terá para ele a função de uma passagem para o futuro. Ele precisa sair fortalecido. E isso acontecerá na medida que ele consiga surpreender. Qual é a surpresa que Daniel Coelho pode oferecer? Bom, todos nós imaginamos que o lugar destinado a ele nesta eleição será o 4º lugar.
Se ele conseguir passar disso, então já será uma surpresa muito positiva para ele. O jogo está começando. Faltam 11 semanas para o dia da eleição. Vamos ver o que é que acontece daqui até lá.